O assunto sobre demônios, de longe, é um dos melhores estimulantes para estudos. Dificilmente você vai conhecer alguém que não se sinta estimulado a estudar ou a aprender, a ouvir alguém falar sobre demônios. A demonologia é muito variada em suas conclusões. Neste vídeo, eu vou abordar este tema de demônios baseado em Shemot. Nesse vídeo vai ser isso aqui. Mas antes eu quero agradecer a você pela inscrição. Se você não for inscrito, eu quero agradecer porque eu sei que você vai se inscrever. E pelo like que você já deixará neste vídeo, tá bom? Então muito obrigado, vamos para o vídeo. Algumas pessoas querem de toda forma empurrar magia para o Egito. Tudo bem, eles usavam algumas coisas estranhas, mas não eram estranhas para eles, estranhas para nós, estranhas para o nosso entendimento. Não quer dizer que seja magia. Tem muita gente hoje que usa um bocado de coisa estranha que eu não entendo, mas não é magia. Moshe e Aharon retornam para o centro do Egito para enfrentar aquele que estava sentado no trono. E a vara de Arão foi transformada em Tanine. A vara de Arão foi transformada em Tanine. Esse Tanine foi traduzido como serpente. Bom, não vamos entrar tanto assim nessa questão de ser serpente ou não serpente, mas serpente na época era Tite. Depois virou Nahash. Quando foi que Tanine virou serpente? Bom, e os chamados magos fizeram a mesma coisa com as suas varas. Curioso. Será que aquilo era magia? Será que era demônio? Em Shemot, capítulo 7, versículo 10 a 12, leia aí na sua Bíblia. Alguns afirmam que sim, que aquilo eram demônios. Mas qual é a base para essa afirmação? Qual foi a base que a pessoa usou para esta afirmação? Temos duas bases. Uma delas são as palavras usadas no texto. Eu não posso inventar palavras. Eu não posso chegar aqui agora e começar a criar palavras. E a outra forma é o contexto do texto. Vamos investigar juntos? O hebraico descreve aqueles homens, aqueles magos, como Raham, ou no plural Rahamim, e Grashaf, ou Grashafim, ou Reshafim. Raham é um termo usado para sábio, de maneira geral, cuja raiz é Rokhmah, que é o segundo nível de sabedoria do ser humano, depois que ele sai do nível de instintivo. Grashaf, aqui sim foi traduzido como feiticeiros. Mas por que traduziram como feiticeiros? E o faraó chamou também aos sábios e aos feiticeiros, magos do Egito, com suas magias. Eu vou repetir aqui essa última parte. Com suas magias. E eles também fizeram a mesma coisa. Shemot 7, 10 a 12. A palavra mais utilizada do texto pelas pessoas para referir-se a demônios é Lahad. Essa palavra está no texto. Como eu falei, eu não vou inventar palavras. Ela está no texto. Lahad. Não força a garganta não, Lahad. Ela aparece com uma preposição, um beit, que qualquer aluno meu sabe disso. Beit, como preposição, é em, por, com. Então interpretam
as duas juntas com o pronome como sufixo, a expressão lá é Belahatehem. Desculpe. Belahatehem. Então soa algo como com os demônios deles, ou através dos demônios. Bom, a palavra lahat, em sua raiz, o que eu faço é sempre buscar a raiz da palavra, sem inventar, sem aumentar nem diminuir. Você pode ver no léxico, né? Qualquer léxico. Quer dizer encandecer, queimar, devorar, chamuscar, engolir. Mas também artes secretas, magia. É usada de várias maneiras, então, mas essa palavra nunca é usada como demônio. Nunca é usada como demônio. Nunca se referindo a algo espiritual, magia, da forma como nós conhecemos ou da forma como nós queremos atribuir ao texto. Tome muito cuidado com isso. Não há nada no texto que indique demônio. Não há nada. Qualquer pessoa que lê o texto em hebraico não vai encontrar nada que indique demônio. Só forçando muito o texto. Para você ler o texto em hebraico, esse texto em hebraico, e enxergar um demônio ali no meio do texto, só você forçando muito a barra. Eu levo em consideração que o simples funciona. Não é? Se eu forçar muito, eu vou ver o que eu quero ver. Eu quero ver demônio lá. Então eu forço o texto e vejo demônio. Se eu quiser ver a cuca também, eu forço o texto e vejo a cuca. Eu vejo o que eu quero ver. Agora, se eu tratar o texto do jeito que ele foi escrito, não há nenhuma possibilidade de ter demônio no texto. Sinto decepcionar alguns que veem lá. Isso vale para Shemot capítulo 7, versículo 21 e 22 também. A questão ali do sangue, das varas, etc. Bom, não há demônio em lugar nenhum ali. Então, o que há? Bom, como eu disse, tem duas coisas que nós podemos fazer e já fizemos uma. Uma é tratar a palavra que aparece lá. Tratamos. Grashaf, Raham, Lahat, nada disso indica. Tem até algumas palavras em outros textos que poderiam indicar. Nesse texto, nenhuma. Será que então o contexto indica demônio? Só resta o contexto agora. Será que ele indica o demônio? Vamos lá. Shemot 2, 11 a 15. Vamos pegar esse veio aí. Moshe tinha se retirado do centro do Egito e foi para a terra de Midian. Lembra disso? Enquanto ele estava em Midian, o rei do Egito havia morrido, com Moshe ainda em Midian. Isso está escrito em Shemot capítulo 2, versículo 23. Confira aí na sua Bíblia. Moshe passou muito tempo em Midian. Mas Moshe foi educado no Egito. Moshe foi ensinado nas artes egípcias. Então ele conhecia bem as artes egípcias. O que é que você acha? Quando Moshe retorna, o que é que ele queria? Tirando toda a religiosidade, o que é que ele queria? Ele queria reivindicar a saída dos filhos de Jacó. Era isso que ele queria. Mas espera aí. Se tinha um rei lá sentado no trono, esse rei morre e entra outro, para esse outro, quem é Moshe? Quem é esse homem que está vindo de Midian agora, peitando ele? Esse é o contexto. Mas quem era Moshe para aquele novo rei que estava sentado no trono? Como Moshe iria provar
que merecia a confiança do novo rei do Egito? Me diz, com palavras? O rei do Egito ia acreditar em palavras de Moshe? Um homem que depois de muito tempo voltou da terra de Midian? Não. A resposta é óbvia. Realizando as mesmas artes secretas, que não era todo mundo que tinha acesso, não era todo mundo, que os da corte faziam. Moshe fazia parte da corte do Egito. Moshe não era qualquer um lá no Egito. Então os truques aprendidos com eles mesmos. Então deu-se início a uma batalha para mostrar a sua autenticidade. Ou seja, em outras palavras, Moshe estava dizendo: liberte meu povo, eles são meu sangue e eu também sou egípcio. E tenho autoridade, pois faço parte da mesma corte que vocês fazem. E aqui está a prova. Lança o cajado se transforma em cobra. Teria Moshe aprendido com os demônios? Porque os termos usados no texto não indicam nenhuma diferença. As palavras são exatamente as mesmas. E na versão em que não aparece o beit como preposição, quem tiver Stuttgartense ou até outra escritura que seja acadêmica, vai perceber que tem um sinalzinho no meio do texto. Você vai lá embaixo no rodapé, ele vai indicar que nos textos mais antigos tem esse beit. Ou seja, é exatamente a mesma expressão usada para Moshe e para os magos. Teria Moshe então aprendido com os demônios enquanto estava na corte egípcia? O que é que você acha? Teria Deus então enviado Moshe a fazer? Teria Deus então enviado Moshe a reproduzir uma arte demoníaca para libertar os descendentes de Jacó? Eu não consigo entender. Não consigo, eu não acredito nisso. E você? É óbvio que o escritor de Shemot não vai relacionar a arte de Moshe aos demônios. Não vai. Mas não tem demônio no texto. E o que Moshe estava fazendo era autenticando a presença dele na corte egípcia. Caso contrário, quem iria perante o rei do Egito afrontar o rei do Egito em nome do Deus dos Hebreus? Na época de hoje, nós não conseguimos ir. Não posso falar aqui no YouTube, já com esses problemas. Numa determinada repartição, falar com o fulano. Nós não conseguimos hoje. Então, por que um homem chamado Moshe, ele tinha outro nome, óbvio, um homem chamado Moshe ia sair lá de uma terra e ia entrar por aqueles corredores longos com os seus capatazes do rei, e ia peitar o rei e dizer: deixa aí o meu povo, porque o Deus dos Hebreus me mandou aqui. O rei ia olhar assim para ele e dizer: quem és tu? Eu sou novo aqui, desde que eu sentei no trono, não te vi aqui. Não faz sentido. Mas se ele apresenta credenciais de que ele faz parte da corte, uau, ele ganha tudo e todos. Porque ele consegue provar que aquilo que os magos faziam e que ninguém sabia, ele, Moshe, sabia. E ele prova isso na cara de todo mundo. Em nome do Deus dos Hebreus. Lembrando que o texto de Shemot é tardio. Não vou nem entrar nesse assunto. Aquelas eram artes que eles praticavam normalmente, pois tinham que ser superiores aos demais do povo que não fazia parte da corte. Isso era uma coisa muito óbvia. Os faraós, reis do Egito,
não se achavam parte do povo. Eles se achavam superiores. A corte dele tinha que ser superior, tinha que ter um diferencial, e Moshe vai mostrar, olha, eu tenho o mesmo diferencial. Ele está dizendo, eu não sou qualquer um, eu sou Moshe, que faço parte da sua corte. Deixe o meu povo ir. Entenderam aí? E sim, você vai perguntar, e os outros sinais? Por que os outros não conseguiram reproduzir? Por que os, entre aspas, magos não conseguiram reproduzir todos os sinais? Bom, as chamadas 10 pragas tiveram um outro contexto histórico, um contexto real, que não é o tema deste vídeo aqui. Isso levaria muito tempo. Mas, para mim está muito claro, lendo em hebraico, e até se você ler com muito cuidado em português, você vai perceber isso, que não existe termo algum no texto que indique demônio. Existe sim uma igualdade de ações, o texto todo, você lendo em hebraico, existe uma igualdade de ações. E como é Moshe em jogo, o autor do Shemote utilizou o eterno, quando se refere a Moshe e Aaron, e utilizou Lahat para os demais, porém, mesmo utilizando a palavra Lahat, o texto não tem indicação ou conotação demoníaca. Apenas algumas traduções, se você não tiver cuidado, você coloca o que você tem, o conceito que você tem hoje para o texto, você transfere para o texto, mas o texto em si não diz nada disso. Eu já falei muito aqui do Egito, mas ainda há muitas questões, mas há uma questão que eu não falei e refere-se a como o Egito via o Eterno. E é por isso que eu afirmo que o Egito não lidava com demônios. Talvez eu tenha que fazer uma série especial sobre isso, incluindo a forma como as pessoas encontram as coisas e a forma como eles atribuem a essas coisas encontradas. Tomemos cuidado com isso. Será também tema de outro vídeo. Mas lembre-se, não existe o texto corrido, o texto como está em hebraico, você pegando o texto e analisando ele, como ele foi escrito, não existe no texto nenhum termo que se refira a demônios. Eu tenho uma playlist aqui nesse canal sobre demônios e entidades, você vai procurar aí embaixo. Existem algumas palavras, sim, que indicam algo desse tipo, e eu explico nesses vídeos, mas nesse texto aqui específico de Shemote capítulo 7, não existe nenhum termo que indique demônio. Como eu disse no início do vídeo, só forçando muito, fazendo um enorme malabarismo para chegar a demonizar esse texto, chegar a essa tentativa, essa ânsia que as pessoas têm de demonizar o Egito. Se as pessoas bem soubessem o que é o Egito, óbvio que o Egito errou, por isso também o povo foi tirado, mas Israel também errou. Não é por isso que ele é demonizado, entende? Então não é o fato de errar que tem que demonizar. Tomemos todos os cuidados em relação a isso. Em resumo, não existe demônio no texto e nem no Egito. Bem, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Jartov Ben Yehudá, você está no nosso canal Pergunte a Jartov. Muito obrigado pela sua visualização, um forte abraço. Eu vou deixar um vídeo indicando aqui para você. Israel é o Egito e o Egito é o povo do Eterno. Também tem uma playlist aqui nesse canal, Os Mistérios do Egito. Não deixe de assistir essa playlist. Os Mistérios do Egito é um pouquinho do que virá mais para frente.
obrigado. Não esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E nos veremos, sem mistérios, no próximo vídeo. Shalom!